Olá, meu irmão querido, minha irmã querida, seja bem-vindo a mais um culto da nossa querida Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É uma alegria tê-los conosco. Mais uma vez eu faço aquele pedidozinho de compartilhe o link desse culto, convide mais pessoas a cultuar conosco, que Deus da graça possa nos ajudar nesse momento e que esse gesto de compartilhar seja um instrumento de nós levarmos do amor de Deus e um pouquinho da sua santa palavra àqueles que precisam ouvir. Então faça isso, partilhe bastante o quanto você puder, com quem você desejar, o link para que participe conosco desse culto e que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, dando início assim ao nosso culto? Deus de amor e de misericórdia, ó Pai Santo, que alegria é estar mais uma vez curvado diante da Tua presença, desejoso de adorar ao Teu nome. O nosso desejo é louvar ao Senhor com as nossas vidas. Mesmo aonde estivermos, o Senhor possa nos ajudar a adorar com sinceridade e autenticidade. Por isso, aquiete o nosso coração, oriente os nossos passos e ajude o nosso caminho. Essa é a nossa oração, Pai, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor juntos. Olá, igreja. Muito bom a gente estar aqui mais um domingo, ou o dia que você estiver vendo esse culto. Eu quero convidar você agora com todo o seu coração, exaltar o nome do Senhor, colocar a Ele aquilo que você está sentindo, para que sua adoração seja verdadeira. Você está aí sentadão no sofá, com sono talvez, mas eu quero te convidar a conectar o seu coração ao coração do Senhor e usar as palavras ditas pela canção para, junto com você, junto com o seu pensamento, com sua mente, com o seu coração, adorar o Senhor. Hoje a gente vai refletir sobre a graça perfeita e maravilhosa do Senhor. Vamos descansar nas mãos, nos braços do Senhor. Vamos louvar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descansa, coloca nos braços do Senhor o seu coração. E senta o seu amor, seu abraço.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, Me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Paulo, por muito tempo, orou e pediu ao Senhor: tira esse espinho da carne, tira isso que está me atrapalhando, vence esse tempo na minha vida, Senhor. Paulo falou que por 3 vezes ele clamou ao Senhor, se rasgou diante do Senhor, e Deus deu-lhe a resposta: a minha graça te basta, a minha salvação te basta. Sabe por quê, Paulo? Você pode estar passando por tudo o que você está passando agora, mas nunca poderá sentir a dor que Cristo sentiu na cruz, ao ser decepcionado, ou ali diante de todo aquele povo que ele amava, que ele estava ali pronto para dar a vida. Aquele povo falava: crucifica Jesus e liberta o ladrão. Deus fala a Paulo: a minha graça te basta. O tempo difícil que nós estamos passando não é nada perto do tempo que Jesus passou ali naquela cruz. Mas naquela cruz, ali pregado, sangrando, chorando, ele diz ao Senhor: Pai, perdoa.
eles não sabem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse amor, essa graça, ela é suficiente para nós. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Esse amor dado por Jesus deve nos levar a ter ações que levam ao amor ao próximo. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que a gente possa viver esse amor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a viver assim. Vamos cantar a próxima canção, então.
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Amém. Oremos. Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu evangelho que nos foi apresentado. Obrigada por teu filho Jesus. Nada a gente merecia, mas pelo teu amor para conosco, nós fomos alcançados. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a cada dia a cantar desse teu amor, a levar o teu evangelho a outras pessoas que precisam te conhecer, Deus. Rendidos nós estamos, Deus, com o nosso coração rendido ao Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas, para que o Senhor fale aos nossos corações e que para que a gente possa te servir, Deus, a cada dia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu gostaria de pedir que vocês abram, por favor, as Bíblias de vocês em Atos, capítulo de número 25, para a continuidade da nossa série de exposições no livro de Atos. Atos, capítulo de número 25, é o texto que nós partilharemos nesse momento.
Eu vou ler do verso 1 ao verso de número 12, mas eu peço também que você deixe marcado aí na sua Bíblia o Salmo de número 122, um salmo bem conhecido nosso, que eu vou fazer a leitura de parte desse salmo, porque tenho algo a dizer que caminha de modo paralelo a esse texto de Atos, que é importante para a nossa reflexão. Então, Atos, capítulo de número 25, a partir do verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabeis. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, antes de darmos prosseguimento à nossa reflexão. Pai de amor, Deus de toda graça, Senhor, que é justo e perfeito juiz, aqui estamos diante do Senhor e diante da Tua santa e perfeita palavra. Suplicamos que o Teu Santo Espírito venha de encontro às nossas necessidades, de encontro ao nosso coração e fale conosco nesse momento. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, tenha livre acesso ao nosso coração, à nossa mente e nos ajude, a partir da reflexão trazida da Tua Palavra às nossas vidas, nós possamos assim frutificar para a glória, louvor e honra do Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, você que tem acompanhado os nossos cultos e as exposições que nós temos feito no livro de Atos, você tem acompanhado todo esse cenário em que Paulo se enquadra. Alguém que foi ali quando chegou em Jerusalém acusado falsamente. Essa acusação gera um grande tumulto, onde a guarda romana precisa intervir e todo esse processo de acusação e de tentativa de condução da paz ali na cidade de Jerusalém é mal sucedido, ao ponto de Paulo ter que ser retirado para a região de Cesareia Marítima e ali ser acomodado junto a Félix, ali o grande governante da região,
mas ainda assim aquele tumulto, aquela balbúrdia, aquela confusão iniciada em Jerusalém o segue até Cesareia, e quando eles não conseguem dissuadir Félix para dar seguimento aos seus planos, que era eliminar a vida de Paulo, os judeus apelam a Festo, que iria de Jerusalém depois para Cesareia, e nessa tentativa bolar um plano de trazer Paulo novamente para Jerusalém, e em Jerusalém executar o seu plano de assassinar Paulo. Bom, esse é o cenário que aqui o texto nos descortina, nos apresenta, em que o apóstolo Paulo ali, tentando pregar o evangelho, levar as ofertas, é acusado falsamente de ir contra a lei, contra o templo, contra César. São as acusações levantadas contra ele. O texto deixa isso claro. No verso 8, Paulo diz: eu nada fiz contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ou seja, eu não feri nada da religião judaica ao ponto de ser julgado pelo Sinédrio, e não fiz nada contra César ao ponto de civilmente ser necessário um julgamento. Mas, mediante as acusações falsas e sem provas, eu me coloco aqui à disposição disso, e Paulo chega ao ponto de dizer: se sou culpado e a minha culpa é digna de pena de morte, estou pronto a morrer, mas se não sou, eu prefiro ser julgado pelo tribunal de César e ser conduzido a César do que ir para Jerusalém. E aqui é o ponto. E é sobre isso que eu gostaria de pensar e refletir, porque o que nós lemos nesse texto é um grupo de judeus, de religiosos, pedindo que Festo intervisse na situação e dessa forma conduzisse Paulo de novo para Jerusalém, a cidade santa, a cidade do templo, a cidade da religiosidade, a cidade dos sacerdotes, a cidade dos levitas, a cidade dos fariseus, dos mestres da lei, da observância da lei, onde estava ali o Monte Sião, que era o monte de Deus, onde estava ali o templo, que era o local de adoração de Deus, onde ali toda a construção da religiosidade judaica foi construída. O povo pede que Paulo seja conduzido para Jerusalém, mas o que ia no coração desse povo era assassinato. E aí vem esse paralelo que eu quero traçar com o Salmo de número 122. Eu vou ler até o verso de número 5. É um salmo bem conhecido de muitas pessoas que têm familiaridade com os escritos sagrados. Principalmente o início desse salmo, que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí o texto continua: nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá, prestem atenção no verso 5, lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. Jerusalém era conhecida como um local onde a justiça era observada com critério, com clareza, com autenticidade, com rigor, com profundidade. Aonde a justiça era um dos fundamentos dessa grande cidade, porque era a revelação ou era a manifestação da revelação da justiça divina. O povo judeu, o povo da aliança, o povo da lei mosaica, o povo do Antigo Testamento, o povo que recebeu Jesus como Senhor, o povo que teve Deus encarnado entre eles, o povo dos 10 mandamentos, o povo que viu ali sendo construída paulatinamente a expressão de Deus ao mundo, porque ele foi se auto-revelando àquele povo que foi escolhido por ele para que através desse povo o seu nome fosse propagado, deveria ser reflexo desse Deus, e um desses reflexos era a sua justiça.
E o saltério chega a dizer que a cidade de Jerusalém era a cidade da justiça, onde estavam os tribunais da justiça, onde era a cidade onde a condução legal ou a estrutura legal representavam o caráter divino, que é 100% santo, 100% justo, aonde a total confiabilidade num julgamento reto deveria ser uma marca identitária. Mas quando a gente começa a ler o texto e percebe que os judeus, o povo de Jerusalém, o povo que deveria ser representante dessa identidade jurídica divina, legal divina, manifestando justiça e retidão, era o povo que queria conduzir Paulo para a cidade santa, a cidade da justiça, a cidade que é descrita, bem estabelecida, como diz o Salmo 122, a cidade onde que o peregrino se alegraria por entrar no seu território santo, era agora representante de injustiça, de crueldade, de ilegalidade, onde o desejo pessoal sobrepujava a lei, o rigor da lei, ao ponto de Paulo, que era um bom judeu, que conviveu ali na cidade de Jerusalém, dizer o seguinte: olha, eu prefiro apelar ao tribunal de César do que ir para Jerusalém, porque em Jerusalém eu não serei tratado com justiça, serei acusado falsamente e sem provas, mas o tribunal de César, eu não tenho esse medo, eu prefiro ir para César, eu apelo a César, me levem para Roma diante do imperador, que é alguém ímpio, alguém que não acredita em Deus, alguém que adora, é um idólatra, mas que ainda assim eu espero muito mais justiça do que daqueles que dizem professar o nome do Senhor e vivem na cidade que carrega como selo identitário o termo justiça. E por que isso é importante? E por que eu quero refletir sobre isso? Porque essa marca identitária de como povo da justiça, como ambiente de justiça, que deve revelar a justiça, está sobre nós agora, igreja, povo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo era Jesus Cristo justo, como lemos nas páginas do Novo Testamento. Era a expressão da justiça divina, ele veio fazer justiça, morrendo pelos nossos pecados, ele se doou cumprindo a justiça divina, ele foi propiciação divina, ou seja, ele foi cumprimento da lei, ele cumpriu a lei, ele trouxe paz no cumprimento da lei, derramando o seu sangue. Então ele é a expressão da justiça. Como cumpridor da lei, a Bíblia Sagrada nos diz que ele cumpriu toda a lei, em nada ele foi achado em falta, em nada ele foi desabonado em sua conduta, e nós somos filhos de Cristo Jesus, nascidos por meio do seu sangue derramado, nós carregamos a identidade de cristãos, então logo e vem conjunto a esse caráter identitário, em nós, ou pelo menos deveria vir em nós, essa característica por justiça. O meu alerta, para a minha vida e para a sua, é que nós não sejamos dominados por uma aura de pureza que gera em nós farisaísmo, que gera em nós religiosidade, que gera em nós arrogância legal, que gera em nós um espírito que se coloca acima dos outros e é incapaz de olhar com justiça cada situação da vida, cada elemento da vida, ao ponto de as pessoas procurarem solução para as suas demandas e os seus desafios além muros, para fora do ambiente da comunidade, porque esperam fora do ambiente da comunidade mais justiça do que dentro do ambiente da comunidade. Por exemplo, é a exortação de Paulo à igreja de Corinto, dizendo que os irmãos estavam com atritos entre um e outro,
e estavam buscando a justiça secular, a justiça fora da igreja, fora da liderança, da comunidade, para resolver a situação. Era um irmão processando o outro, levando o outro para a justiça. E aí Paulo fala assim, pelo amor de Deus, não existe gente madura entre vocês para poder julgar essa situação, para que o nome de Cristo não seja envergonhado? Será que não há entre vocês gente com maturidade suficiente para ouvir a causa de vocês, deliberar sobre a causa de vocês, e vocês, como irmãos em Cristo Jesus, chegarem ao denominador comum e resolver de uma vez por todas tudo isso? E manifestar assim, para aqueles que convivem para o mundo, justiça? Era o que Paulo estava experimentando na pele. Ele queria justiça, ele queria ser inocentado das acusações falsas. O texto diz que eram acusações, eram muitas, eram graves, mas sem provas. E Paulo diz, olha, eu sou inocente, eu não pequei contra a lei, eu não pequei contra o templo, e eu também não feri a dignidade de César. Eu não fui contra o imperador, não fui contra o seu governo, não fui contra os seus ditames. Eu não coloquei em xeque a sua autoridade governamental. A respeitei como aprendi na palavra de Deus. Respeitei o templo como local de adoração, como terra santa. Respeitei a lei porque a lei revela quem Deus é. E tem conceitos morais que nos ajudam a viver em santidade e uma vida em retidão. Então eu não pequei contra nada disso. Estão apresentando são provas falsas. Vamos levar para Jerusalém, a cidade da justiça, para julgá-lo. Paulo fala não, porque lá, infelizmente, eu sei que não serei julgado com justiça e serei morto. Imagine esse cenário, pensando em igreja. Pensar que nós podemos chegar ao ponto, e o meu desejo é que nós nunca cheguemos a esse ponto, e por isso nós devemos refletir sobre isso, ao ponto de as pessoas procurarem justiça fora do nosso ambiente, onde cremos em Cristo Jesus e deveríamos revelar a justiça, porque somos injustos. E o mais triste ainda é, de fato, encontrar injustiça fora. Isso, eu estou dizendo isso, e o leque é amplo. Eu estou dizendo em causas individuais e pessoais que podem ser resolvidos como irmãos em Cristo Jesus e ser tratado da melhor forma possível. Estou dizendo em questões mais amplas, entrando até em searas mais profundas. Por exemplo, quer ver um termo que causa confusão no ambiente da igreja hoje em dia por conta de ideologias e não por conta do evangelho? É o termo justiça social. Porque pegaram, não é porque uma corrente ideológica arrolou para si o termo justiça social, justiça em meio à sociedade, agir com termos justos, tendo em vista o bem da sociedade que nos cerca, o bem do local em que convivemos, o espaço cidadão em que nos encontramos. Não é porque um grupo ideológico arrolou para si esse título que eles são os propagandores disso, e nós devemos nos calar e evitar o assunto e deixarmos de agir com justiça social. Não. Devemos sim ter um olhar de compaixão, por exemplo, para com o pobre, com o necessitado, com o órfão, com a viúva, para usar a linguagem bíblica. Sermos justos, dar justiça, dar pão a quem tem pão, água a quem precisa, socorrer ao necessitado, amparar aquele que está carente, revelando assim justiça que é fruto não ideológico, não de um partido político, não de um grupo específico, mas do Evangelho, do caráter divino, do olhar igualitário que Deus tem para todo ser humano como um pecador precisando de redenção e salvação. Mas aí a gente abandona essas coisas por conta de discursos pessoais e egoístas.
por conta de satisfação dos nossos caprichos. E deixamos de fazer a diferença, levando justiça para aqueles que estão perto de nós e para além de nós. Porque estamos mais preocupados em ser rigoristas da lei, sendo que dessa mesma lei somos incapazes de cumpri-la. É muito triste isso. Deus nos livre de sermos comparados a esse tipo de Jerusalém que deveria ser a cidade onde estão os tribunais da justiça, mas são agora um ambiente que o apóstolo Paulo está querendo fugir, porque sabe que não será tratado com justiça. Deus nos livre disto. Que o nosso ambiente comunitário continue sendo acolhedor ao ponto das pessoas se aproximarem de nós, sabendo que serão tratadas com justiça. E justiça que é fruto do amor de Deus em Cristo Jesus, que levou sobre si todos os pecados e olha com compaixão para o perdido. Que nós, como comunidade, povo de Deus, representantes da justiça divina nesse mundo, possamos nos envolver de tal modo e com tal empenho na busca pela verdade, e na verdade que conduz à justiça, e a justiça do amor, que é a justiça do Evangelho, a lei do amor, como o apóstolo Paulo nos ensina nas suas inúmeras cartas, que é o amor que Cristo chama e nos convida, o mandamento que ele nos concede. Vamos pensar aqui, justiça, lei, mandamento, sendo bem simplista, sem tentar ser simplório. Jesus faz uma redução da lei. Ele resume a lei dizendo que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas Jesus amplia isso quando ele diz: novo mandamento vos dou. Ou seja, mais um conjunto legal para orientar a justiça de vocês, para orientar o comportamento justo de vocês. E o mandamento é esse: amem como eu vos amei. Amem ao ponto de se sacrificar, amem ao ponto de se autodoar, amem ao ponto de abrir mão para poder ver o outro bem, amparado, socorrido, recebendo a justiça necessária. Está vendo o que é a justiça e o que é a justiça que o Evangelho nos convida? É a justiça do amor e não essa justiça que esses judeus supostamente queriam dar a Paulo, que era tirar-lhe a vida por acusações falsas, porque Paulo, com a sua pregação do amor, estava ferindo seus caprichos pessoais e a sua estrutura ritualística. E eles se sentiram ameaçados pelo discurso paulino e queriam tirar-lhe a vida. E o problema é quando às vezes nos sentimos ameaçados e queremos fazer justiça com as próprias mãos e não a justiça do amor que acolhe e leva em consideração a verdade do Evangelho, mas a justiça vingativa e punitiva. Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a continuar cantando. Os salmos eram cantados, o Salmo 22. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças a Deus. Graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. E me perdoem aqui, deixa eu parafrasear o Salmo. Eu vou parafrasear esse trecho do Salmo, só para melhor compreensão. Não chame seu pastor de herege nesse momento, mas entenda essa paráfrase como uma ilustração daquilo que eu quero expressar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, igreja do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó comunidade do Senhor Jesus Cristo.
Igreja, você está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado à igreja. Lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando nós pensarmos em igreja, igreja somos nós, o nosso comportamento, o nosso julgamento, a nossa postura, a nossa manifestação na sociedade, quando nós, como comunidade, refletirmos sobre o ambiente de justiça e como devemos refletir justiça para o mundo que está ao nosso lado, que nos cerca, nós possamos pensar a partir disso, que sejamos sempre um porto seguro para as pessoas que nos procuram, não um local ou um ambiente de onde as pessoas querem fugir com medo de serem injustiçadas. Que sejamos um ambiente acolhedor, que ninguém precise apelar a César, mas possa vir sabedores de que, como discípulos de Jesus Cristo, nós faremos de tudo, mesmo nas nossas imperfeições e falhas, para amar como Ele amou, porque Ele nos deu esse conjunto, ou essa lei, para ser observada, manifestando justiça, a justiça do amor. Meu apelo, nesse momento, é para que amemos mais. Que nós tenhamos mais a capacidade de amar como Jesus amou, para que à medida que o nosso amor aprofunde-se, a nossa relação de justiça seja cada vez mais clara para aqueles que convivem conosco. E isso faça com que nós sejamos um grande imã a atrair aqueles que precisam de amparo, a atrair aqueles que precisam de socorro, porque eles olham para nós como um ambiente seguro, um ambiente onde serão tratados com a justiça devida, e a justiça que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, pedindo que Deus nos ajude a sermos um ambiente que manifeste justiça. Senhor querido, Deus de toda a graça, é no precioso nome de Jesus que nos encontramos e nos curvamos, suplicando que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a manifestar amor e graça para aqueles que precisam de amparo e socorro. Nos ajude a sermos justos, como o Senhor é justo. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus irmãos queridos, chegamos a mais um final de culto. Foi uma alegria estar com vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, suprindo as suas necessidades, e que você possa se sentir acolhido pela nossa comunidade e abraçado, e que o nosso tratamento seja sempre com a justiça do amor em Cristo Jesus. Pelo menos esse é o nosso desejo. Então, foi uma alegria, mais uma vez, de tê-la conosco. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou empreitar a bênção final. E bom início de semana para vocês. Senhor querido, que a tua mão de graça, de compaixão e de misericórdia, de justiça, possa iluminar o nosso caminho, hoje e todos os dias, até quando estivermos com o Senhor para sempre. Amém. Deus abençoe você.